Tem uma polêmica aí envolvendo o diretor de comunicação do Atlético, André Lamonier. Rolou uma ação do Atlético no jogo contra o Fortaleza, onde dois torcedores, aliás, os torcedores que fossem com a camisa do Bernard, tanto a da época, que foi essa que a gente mostrou, como as mais novas, dois seriam escolhidos e cada um levaria um par de chuteiras da patrocinadora do clube e eu acho que a patrocinadora do Bernard também. O grande problema é que uma das chuteiras foi entregue pelo Bernard, repassada às mãos do filho do diretor de comunicação do Atlético, que é o André Lamonier. E aí, para mim, é um problema muito grave, porque você quebra uma regra de compliance, e o Atlético fala muito nisso. Então, a SAF, esse não é um assunto para o presidente Sérgio Coelho, isso é um assunto para o Bruno Musi resolver. Porque existe uma relação de amor entre torcedores e clube. Relação de amor. Quando a confiança vai pra merda diante dessa relação, aí que cria-se o problema. E para mim isso torna-se mais grave porque o torcedor foi chamado a participar. E mesmo que poucas pessoas estivessem no estádio no momento da promoção, aborta a promoção, aborta a ação e faz em outro jogo com o estádio mais cheio. Mas aborta. Porque mesmo que fosse por muita sorte, ou se isso tivesse sido previamente combinado, seria até pior se isso tivesse acontecido, não consigo compactuar com essa atitude. Não consigo compactuar. Achei um escândalo. Isso, para mim, é uma fraude, porque quando você anuncia uma promoção e o torcedor que vai lá sonhando em receber as chuteiras das mãos do Bernard, isso acaba não acontecendo, porque houve meio que um benefício a pessoas que estavam ali e que não participaram, até participaram, mas não deveriam. Isso, para mim, é uma falha grave. A SAF do Atlético precisa resolver isso e posicionar o torcedor. Porque vocês aí no Atlético que adoram emitir nota para tudo, até agora não se posicionaram sobre algo muito grave. Foi com André Lamonier, se tivesse sido com Cássio Arregui, o filho dele, eu teria falado. Se fosse com o Fabrício, se fosse com o Sérgio Coelho, os filhos dele, se fosse lá com o Pedrinho BH e os filhos dele no Cruzeiro, eu falaria a mesma coisa. Porque quando há uma quebra nas regras de compliance, é muito sério, e quando você trai a confiança do torcedor, que vocês chamam em momentos que vocês precisam, isso torna a coisa mais grave. Eu não estou aqui pegando o André Lamonier, um bode expiatório. Se ele errou, ele mesmo poderia chegar e falar, olha, eu errei, eu expus o meu filho e eu estou puxando o carro. Ele mesmo poderia fazer isso. Porque não faz sentido nenhum isso ainda não ser um assunto tratado com muito cuidado aí dentro da instituição. Vocês vão me desculpar. Porque o torcedor torce para o clube. Hoje o clube é uma empresa, então logo o torcedor torce para uma empresa. Vocês têm não sei quantos milhões de torcedores. E vocês estão caminhando para quebrar uma coisa que para mim é sagrada, que é a lealdade do torcedor para com o clube. Ano passado vocês pegaram dinheiro dos mantos, não repassaram a fabricante e aí atrasou a entrega. Isso para mim foi uma fraude. Eu falei isso no microfone da Itatiaia, que isso para mim era uma fraude. Eu falei de calote na oportunidade. E agora houve mais uma fraude. Não percam a confiança que os torcedores têm em vocês. E isso vale para o André, isso vale para o Bruno Musi, isso vale para outro diretor lá. Fala mais aí para mim. Vitor Bage, isso vale para qualquer um. Mas o assunto que é relacionado à SAF, aí tem que ser visto com o Bruno Musi, não é com o Sérgio Coelho. Sérgio Coelho é outra história, aí é futebol. Ele não se mete no futebol e o Sérgio não se mete em assuntos da SAF e assim as coisas funcionam lá. Vocês estão dobrando a aposta com a torcida. E vocês estão perdendo a confiança dela. Ô Everton, eu vou trazer, antes de qualquer coisa sobre a opinião, eu vou trazer o que foi me dito pelo próprio André Lamonier na manhã de hoje. Nós ficamos por cerca de 9 minutos ao telefone e ele me trouxe uma informação que foi a seguinte. Isso, a versão do André Lamonier, de que ele, André, não sabia que os meninos seriam escolhidos. Ele disse isso. Ele, André, disse também que além de não saber, a imagem tá mostrando aí. Logo que soube que o filho tinha recebido, ele estava de folga na segunda-feira e na terça-feira, de acordo com o próprio André Lamonier,
Ele foi ao Atlético, conversou com o compliance, fez um disclaimer, disse o que tinha acontecido, que ele se antecipou a qualquer tipo de investigação interna. Disse o que tinha acontecido e doou, de acordo com ele, por livre e espontânea vontade, as chuteiras ao acervo do clube. Esta foi a versão dele. Ele me disse isso e disse que isso foi feito na última terça-feira, que não foi feito imediatamente na segunda, que é o dia seguinte ao jogo, porque ele estaria de folga naquela data. Então que na terça-feira, no dia em que ele, André, voltou a trabalhar, ele doou o par de chuteiras, recebido pelo filho dele, ao clube. O jogo foi no domingo. O jogo foi no domingo à noite. O jogo foi no domingo. No domingo. Isso. A imagem que nós temos aí, o André cumprimenta o filho. Sim. Eu estou falando como pai. Se eu estou numa situação... A imagem aí, ó. Ele vai descer e vai cumprimentar. Eu, como pai, trabalhando no Atlético, Elton, meu filho descendo, eu mandava ele voltar. Mandava ele subir de volta. Nesse momento. Porque o meu filho, eu, sendo diretor de comunicação do Atlético, ganha uma promoção dessa, que é nitidamente um negócio direcionado, sendo que tinha um torcedor, cara, que beleza o torcedor que estava ali um pouco antes. Temos a imagem também, coloca a imagem do torcedor com a camisa do Bernard. Ele foi com a camisa dele normal, mas ele levou nas mãos uma camisa do Bernard quando jogava pelo Atlético na Libertadores de 2013. Olha só, por quê? Porque se tinha outro, por que direcionar para esse que era o filho? E que bonitinho, os dois foram até uniformizados. Parece que eles já estavam até preparados que seriam os dois ganhadores da chuteira. Referente a essa parte do torcedor. Eu reitero o que eu vou falar aqui, gente, não é defesa a ninguém, eu tô dizendo que é a versão da pessoa acusada. Eu acho que a gente tem que trazer toda a versão do cara para que eles tenham direito de o jornalismo, tá certíssimo. E aí, quando eu conversei com ele, ele alega que como se tratava de uma ação do Atlético com o atual fornecedor de material esportivo, que é a Adidas, as camisetas que são de outras fornecedoras, no caso aquela ali era de 2012, da Topper, e poderia ter da Lupo, de 2013, de acordo com ele, essas camisetas não valeriam na promoção. Mas foi anunciado antes, só que não foi fornecedor. Gente, tá ok. Foi a versão aí então, eu estou questionando. Não, tá defendendo não, está dando as informações. Ok. E eu, em cima das suas informações, isso não foi passado para o torcedor. Cara, o torcedor nem liga para a marca. O torcedor simplesmente quer viver aquela emoção, quer viver aquele momento. Aí, com todo respeito, o filho do André tem inúmeras oportunidades de chegar próximo do Bernard. Quantos torcedores do Atlético, eu fui acompanhar a chegada do Bernard, os torcedores ficaram afastados, longe, e torcedores emocionados de estar vendo aquele jogador voltando. Aí faz uma promoção, que é um momento de se aproximar do atleta e ainda ganhar um prêmio das mãos dele e entrega para um jovem que não tem culpa nenhuma na parada, pelo menos eu acho que não tem culpa nenhuma, aí são superiores. E ele teria inúmeras oportunidades de ter esse momento, porque o pai dele trabalha ali no Atlético. Elton. Então, assim, cara, que feio. Eu não conheço o André, assim, eu não vou falar da pessoa do André de maneira alguma. Eu vou falar do fato. Se o diretor de comunicação de qualquer clube que for não sabia o que estava acontecendo, já está errado. Já está errado. A ação é do clube. Então ele tem que saber o torcedor que vai ser chamado naquele momento. Ele tem que estar por dentro do que está acontecendo. Isso eu já acho estranho, já acho esquisito. Agora, uma coisa que aí eu fico indignado, cara, e vai muito do que vocês estão falando, é brincar com o sonho do torcedor. E a gente está vivendo num momento de futebol brasileiro de afastamento dos torcedores dos estádios, cara. Assim, tá cada vez mais caro um jogo de futebol. Então, torcedores, às vezes, que juntaram dinheiro para estar ali naquele momento, para ver o Bernard, que é um ídolo do clube, serem privados desse momento por uma coisa tão pequena, cara. É tão pequeno. Esse gesto é tão pequeno que eu não estou falando que o André é um absurdo, que é feito, ele é isso e aquilo. Não, mas é um posicionamento muito fácil para um cara que chega a um cargo de diretor de comunicação entender o que está acontecendo e parar no meio. Ele teve a oportunidade de parar a ação no meio. Isso. A ação poderia não ter acontecido, né? Se no caso eram poucos jogadores ali naquele momento, você tem que ter um mínimo de sensibilidade do que está acontecendo no seu entorno. Então é muito pequeno o problema que o Galo abraçou para ele na figura do diretor de comunicação, porque é o que o Galo menos precisava nesse momento. E quando o assunto entra
em brincadeira com sonho de torcedor, porque tem gente ali que tá vendo o programa aqui hoje e falar, pô, o torcedor sonha em ganhar uma chuteira do Bernard. Talvez você não, mas muito sim, cara. Mas muito sim. Eu hoje tenho essa oportunidade de estar no meio de torcida, do lado de fora. Gente que nem entra no estádio, porque não tem dinheiro para pagar o ingresso. E a gente fala assim, os caras olham pra gente e falam, pô, eu posso mandar uma mensagem pro Bernard? O cara fica louco, cara. O cara fica louco. Então, a partir do momento que o Atlético, do tamanho que o Atlético entra nesse tipo de causa, nesse tipo de fato, né, numa chuteira, né, num filho do diretor de comunicação, isso é pequeno demais. Acho que o Atlético não pode brincar com o sonho de ninguém. E eu vou só acrescentar aqui, Valuzeiro, perdão, para dizer o seguinte, o André também me ligou, eu fiquei longamente falando com o André, mas ele ouviu de mim o que ele não gostaria. Porque eu disse, André, você errou. O fato de devolver a chuteira ao acervo, doar para não sei o que, não é o problema é ter exposto o seu filho. A exposição que está nas redes sociais não é uma exposição que nasceu, cresceu, se desenvolveu ali. Você expôs. Eu falei isso com o André. As minhas críticas ao André, ao profissional, citei aqui o nome dele várias vezes, em erros que foram cometidos em profusão por ele ali. Falei isso com ele ontem. Ele não gostou. Mas eu não posso aceitar que seja normal uma fraude numa promoção. Desculpa. É enganar o torcedor. E é quem não merece de forma alguma ser enganado. O Valu ainda vai